Qué lindo fue verte, amiga. Pienso mucho en lo que dijiste, en la última carta. Pero me muevo en esta danza entre nosotras, bajo nuestro propio ritmo, entre tanta muerte y violencia. ¿Esto cuenta? Eu vou fazer um pequeno resumo do projeto assim inteiro, tá? E daí vocês, obviamente, me corrijam se eu estiver errada. Mas o Vai e Vem começa então um pouco de uma proposta sua, né, Fernanda, pratica de fazer meio que uma pesquisa conjunta, né, sobre o cinema experimental feito por mulheres trocando cartas, videocartas, né? Inspiradas no trabalho das cineastas que estão no livro organizado pela Robin Blatz. E aí vocês também organizaram, na verdade, vocês fizeram, acrescentaram alguns nomes em busca de ter mais latino-americanas, mais mulheres negras, sair um pouco do americano ali, né, do livro dela. E lá pela quarta carta, pelo que eu entendi, vocês pensaram que talvez existisse um filme ali, fizeram um curta e depois o longa, né? Isso Uhum. tudo no meio da pandemia. E Uhum. aí, a minha Você já pergunta resumiu uns 20 minutos de é explicações sobre o filme. Amo. importante, porque a gente tem muito o que conversar, né? Muito o que conversar. Mas o que eu queria saber, que foi o que eu fiquei pensando, assim, assistindo, foi, a partir do momento que vocês definem que ali talvez exista um filme, né? Isso alterou alguma coisa na feitura dessas cartas? Porque é uma mudança considerável você fazer um vídeo para sua amiga assistir e Uhum. ter a consciência de que outras pessoas vão assistir, né? Que isso vai ficar uma coisa maior, assim. Então, houve uma mudança, como é que foi isso? Eu acho que no começo, talvez a gente não soubesse que era um filme, mas a gente intuía que talvez pudesse virar algo, né? Assim, então a gente também gostaria que isso fosse para o mundo, a gente só não sabia se fazia sentido. E aí, na quarta carta, depois da quarta carta, a gente faz o curta, né? O Igual, Diferente, Ambas, Nenhuma. E aí ele vai pro Ídica, vai para um monte de lugar e a gente entende que pode ser. É o momento em que a Jéssica Luz da Vulcana entra no filme também, né? Então é quando o filme realmente vira um filme, né? Tem uma produtora, começa a ir para laboratórios e tal. É, Mas o que a gente se propôs, né, continuando as cartas, foi não começar a abrir concessões, assim, né? Tornar o filme o mais menos experimental ou menos pessoal. A gente queria realmente que as cartas continuassem tendo esse tom. Depois, no final, quando a gente começou a montar o filme mesmo, a gente tinha todas as cartas, né? Que na versão de festival são 16, na versão de distribuição são 14. A gente teve que tirar duas das cartas. É, Quando a gente tinha as 16, a gente vê aquilo como um conjunto, aí a gente começa a pensar, tá, isso aqui só faz sentido pra gente, isso aqui não conta uma história, vai muito para outro lugar, né? Tira muito do que a gente estava falando aqui, vai para muitos lugares ao mesmo tempo, porque comunicação entre amigas às vezes vai para muitos lugares, né? A gente abre muitas abas e não fecha todas. Então acho que a gente fez esse trabalho de fechar umas abas e tentar entender como deixar aquilo mais, né, com uma linhazinha um pouco mais narrativa, né? Pensar um pouco quais eram os arcos, bem entre aspas, assim, né, da gente como auto-personagens, né? Foi um trabalho que a gente fez, assim, depois que o filme estava pronto, né? Depois que estava tudo filmado. Então, durante a troca, a gente se manteve muito fiel ao que era o projeto, assim, que era realmente essa vontade da gente se comunicar e falar entre a gente, e experimentar. E depois a gente foi entendendo onde que a gente precisava dar né, uma arrumadinha ali. Foi importante, né, a gente manter uma liberdade, assim, criativa. Então era esse o primeira, talvez, propósito, assim, era a gente se sentir livre para realmente expressar o que a gente queria em cada carta. A gente pesquisava todas as mulheres, todas as cineastas em conjunto, na verdade. A gente via os filmes juntas, de todo mundo, mas cada uma ficava a cargo, né, de recriar uma carta inspirada por uma determinada mulher dessa lista. Mas aí foi interessante nesse processo que viram longa, porque aí as transições de uma carta para outra, aí foi É. o pensamento em conjunto das duas. Tipo, Uhum. como que a gente junta então a tua carta com a minha? Qual que seria a transição É. que conecta? Porque eu acho que a única coisa que a gente pensava como filme era não podia perder o diálogo de alguma forma, Uhum. sabe? Tinha que talvez manter esse diálogo constante de uma carta para outra para que tivesse uma jornada mesmo, uma trajetória, né, ao longo delas. Então, acho que talvez foi só isso, assim, que a gente, né, pensou mais como estrutura no caminhar.
Então vocês chegaram, porque no livro são 16, né? E você disse que vocês fizeram 16, mas vocês colocaram 4. Então, no fim, vocês não fizeram sobre todas as diretoras do livro, não. A gente teve que Não. tirar 4 para botar 4, né? Hum. Então, quando a gente decide fazer nossa própria curadoria, a gente também tem que fazer uma edição. E daí a gente teve que escolher quais das cineastas do livro da Robin Blatt iam sair. Foi uma decisão muito importante, assim, quando a gente percebeu que esses 6 nomes eram muito focadas nessa vanguarda norte-americana e muito eurocentrista também. Só tinha uma mulher negra dessa lista de 6 cineastas, só uma negra que era a Cheryl Dunye. E aí as duas sendo, né, falamos, olha, duas latino-americanas e não tem nenhuma latina nessa, tipo, vamos... E aí foi também uma boa provocação, porque foi radicalizar nossa pesquisa também, né? A gente também mudar as teorias, né? Fazer a teoria mais inclusiva também. Então foi um processo bem... Eu gostei muito desse momento, assim, de que a gente parou e falou, bom, quais que a gente tira e quais que a gente coloca. E aí fizemos uma outra pesquisa, puxamos vários nomes latino-americanos, né? Foi uma lista, enfim, analisamos tal, e aí E que chegamos foi uma pesquisa nessas difícil 4. também, né? Porque daí a gente começou a Muito. se deparar com a falta de bibliografia, né? Antes a gente tinha um livro que estava ali guiando o nosso olhar, a nossa bibliografia, o nosso recorte. De repente, a gente precisa começar a pesquisar onde que a gente vai achar, em que texto a gente vai se pautar para cada uma dessas cineastas, né? Então a gente começou a Onde ver os ter que ir filmes, atrás. onde resgatar os filmes dessas mulheres, tipo, não tem um acervo, não tem um acesso, né? Um acesso muito difícil. Mas chegamos aí, pelo menos, em umas que fazia sentido, e aí colocamos, né, a Narcisa Hirsch, a Jimena Cuevas do México, a Paula Gaetan do Brasil, e aí a Zainabu Irene Davis, que é uma cineasta negra de Los Angeles, que eu falei, tem que ter uma cineasta, né, de Los Angeles também aqui. E você tocou num ponto que justamente eu queria conversar também, que é essa questão de como achar os filmes. Eu sei que eu lembro quando eu entrevistei a Fernanda para o Histórias, você falou do seu garimpo para achar os filmes da Porno Chanchada, que tinha cópia do YouTube e tal, né? Imagino que não foi fácil. Então, como é que vocês buscaram esses filmes para vocês assistirem? Eles estão mais preservados que a porno chanchada. Vou falar que a experiência dos dois é assim. Essas, porque a gente também está falando de mulheres que são mais canônicas, né? A gente não entrou lá naquelas mulheres super oitistas que não tem nada preservado. São nomes que, enfim, são razoavelmente conhecidos dentro do experimental, apesar de não tanto, né? De muita gente assistir o filme e nunca ter ouvido falar, e da gente nunca ter ouvido falar antes. Mas muitas têm. A Narcisa, por exemplo, tem a Filmoteca Narcisa Hirsch, em que ela preserva todos os filmes dela, né? Você conversa com eles e te dão acesso a tudo. Várias delas ou tem uma distribuidora, né, assim, experimental, tipo a Lightcone, mas impressionantemente a maioria dos filmes estão preservados, né? Isso que é legal, assim, os filmes estão em boa qualidade, estão aí, né? Quem fizer a pesquisa consegue achar, é que tem que fazer a Sim. pesquisa. Teve alguns, por exemplo, da Marjorie Keller, que entrando em contato e falando que somos latinas, que somos... eu tinha que falar que eu era imigrante, porque, assim, tem um custo também para você alugar os filmes. A gente estava no Sim, meio da pandemia, enfim, não tinha o tínhamos aluguel recursos desses para filmes cuidar. também é. Então, fizemos assim, tentamos de tudo, não chegamos talvez a ter acesso a todos os filmes, mas a gente tentou o máximo, assim, tudo que dava para ver. Acho que a única, talvez, enfim, a Paula, por exemplo, quando a gente entrou em contato com ela para falar, eu lembro que ela compartilhou os filmes, ela foi muito generosa nesse sentido. É. E talvez a gente teve sorte com a Jimena Cuevas, que é a cineasta em cinema experimental mexicana, que ela, assim, ela tem um desprendimento muito interessante dessa lógica de distribuição, porque ela coloca todos os filmes dela disponível na plataforma dela, tá tudo lá. Ela, enfim. Então, acho que nesse sentido foi bem interessante, assim, foi uma sorte, né, poder ter... A diferença que faz você poder conhecer, enfim, todo o trabalho de uma cineasta assim, né? E você comentou, Fernanda, que são muitos filmes que a maioria das pessoas não assistiu, até vocês mesmos não tinham assistido, eu não assisti vários, né? Então é um filme interessante que está fazendo, de certa forma, está referenciando a filmes que a maioria das pessoas não assistiu, cineastas que a maioria das pessoas não conhece, e ao mesmo tempo sem fazer grandes explicações, né? Assim, tipo, não é que entra um GC falando isso aqui é The Watermelon Woman, da Cheryl Dunye é americana e tal, tal, tal. Queria saber um pouco de como vocês trabalharam essa questão, assim, de, digamos, se inspirar nessas cineastas, mas não fazer um filme sobre elas, instigar, né, colocar uma sementinha ali para as pessoas
verem os filmes, mas não ser exatamente didático? Como é que vocês trabalharam isso, assim? Partiu também muito como uma forma de fazer uma homenagem também, né, a essas mulheres, assim, que eu acho que eu falo também para a Fernanda, mas quando a gente, enfim, submerge nesse trabalho delas e conhece a teoria, a gente ficou realmente muito encantada com a diversidade e a autoria de cada uma, né? Realmente são, enfim, artistas que tiveram um perfil bem singular uma da outra, mas não queríamos que fosse um filme didático nesse sentido de, sabe, mostrar, tipo, essa foi minha referência e é assim que eu apliquei. Acho que a proposta mesmo era criar um diálogo fílmico entre eu e a Fernanda, procurando outras referências, porque é isso, a gente, enfim, você conhece desde 2015, quando a gente era parte da diretoria colegiada da ABD, da Associação de Documentaristas e Cortometragistas de São Paulo, e a gente já falava muito sobre, enfim, a gente somos duas cineastas num ambiente que era majoritariamente masculino, né, acho que informações acadêmicas e não acadêmicas, as referências são sempre de diretores, quase não tem, né, quase não tem assim, os nomes que você faz pesquisa de todos os filmes, quase não tem mulheres, é a Chantal Akerman, sei lá, Agnes Varda, mas mais, além delas duas, você quase não ouve, né? Então, acho que também veio muito de uma vontade de se rodear de outras referências, e femininas, né? Então, trazer a inspiração dessas outras referências, mas também um convite para justamente conhecer o trabalho delas, né? Tanto que a gente coloca uma cartela no começo do filme inspiradas por os nomes de todas elas, porque queremos fazer questão de deixar claro né, da onde que veio essa inspiração. E porque essa cartela, acho que ela dá uma ferramenta, assim, para o espectador. Se ele conhece um nome dali, talvez ele fique tentando entender qual que é qual, assim, né? Porque talvez o espectador já Sim. tenha ouvido falar, sei lá, da Caroline Schneemann, de alguma que, né, por acaso ele já cruzou. E aí isso deixa o espectador numa posição ativa, assim, né? De ter que também montar os pedacinhos do quebra-cabeça. Então a gente deixa claro o jogo, a gente fala, ó, vem com a gente nesse jogo, essas são as regras. Mas a partir daqui se vira, vem com a gente e entra nesse jogo com a gente, assim. Acho que é um pouco isso, assim, né? Acho que a gente não poderia fazer um filme a partir do trabalho de cineastas experimentais que fosse muito tradicional, assim, né? Que fosse muito explicativo. Acho que a questão é justamente deixar o espectador nesse lugar muito ativo, assim, de ter que ir construindo. E se ele não souber quem é quem, não tem problema também, assim, né? Eu acho que não atrapalha na narrativa você não saber qual cineasta tá ali, que aqui é a Cheryl Dunne, depois vem a Jimena Cuevas, e que depois é a Marjorie Keller, né? Dá para ir sem, mas eu acho que desperta essa curiosidade da pessoa ir atrás depois, né? Tipo, gostei muito de tal carta. Aí ele tem que voltar no filme, né? Ver a cartela, ver a ordem, descobrir qual é, montar o quebra-cabeça, é isso, assim, um Sim. pouco, né? Dar esses elementinhos para ele ir descobrindo junto. A questão da participação feminina do cinema está sempre muito ligada a dinheiro também, né? Acesso a recursos. Então, desde que, né, a gente pode começar lá no comecinho do cinema, quando ninguém dava a mínima para cinema, tinha um monte de mulher. Assim que começou a virar indústria, esse espaço foi sendo reduzido. A gente pode falar, por exemplo, de como as mulheres estão mais presentes no documentário, ou pode até chegar a, sei lá, indústrias mais igualitárias como a Suécia, por exemplo, que é 50% nos fundos lá, mas os orçamentos maiores ainda vão para os homens, né? Então, essa questão de está sempre muito presente. No caso do cinema experimental, que é, digamos, menos comercial, né? Ou seja, depende menos dessa questão grande indústria, assim. Vocês sentiram que é um pouquinho mais igualitário, um caminho um pouquinho mais, sei lá, em que a entrada é mais fácil de acontecer, ou mesmo os problemas, como é que vocês sentiram isso assim? Tem muita produção de mulheres, né? Até na introdução do livro, a Robin Bletz fala disso, assim, né? É esse território onde as mulheres predominam como produção, mas em que elas são bem menos reconhecidas. Então a gente passa por outro problema, né? Tem muita produção, porque o cinema experimental é mais barato do que o cinema, né, hegemônico, ele é mais, né, mais acessível, ele tem essa tradição dentro do cinema experimental do homemade movie, né, desses filmes caseiros, então que as mulheres olham muito para o ambiente de casa, né, de dentro de casa, que até foi um ambiente doméstico, que foi um dos grandes temas nossos, assim, também, né, quando a gente começou, a gente estava trancada dentro de casa,
e daí a gente via que aquelas mulheres não estavam trancadas dentro de casa, mas ao mesmo tempo o espaço da casa era um assunto de muito interesse delas, porque é o espaço que dão para as mulheres, né? O espaço que a sociedade dá para as mulheres. Então, essa subversão do espaço doméstico, assim, que é super interessante. Essa forma de produção entre amigos, entre família, né? Que também é muito comum no cinema experimental, faz com que tenha muitas mulheres, tem muita produção. Só que os cânones são, né? Tem uma ou outra mulher, assim, que a gente ouve mais falar, né? Tipo, a Maya Deren, que até a gente, né, não tá no livro da Robin Bletz, e a gente também deliberadamente achou que não precisava. Acho que das nossas, talvez a mais conhecida seja a Mary Menken, assim, né? Que é um nome mais conhecido, e uma dessas fundadoras do cinema experimental, ali da vanguarda norte-americana. Mas o problema do reconhecimento continua sendo igual, né? Assim, continua tendo esse problema de não ter tanta distribuição, não ter tanto conhecimento sobre. E é curioso, né? Porque também essas mulheres que, enfim, é isso, vinha uma produção desde os anos 30 e 70, teve esse volume, né, muito maior com o movimento feminista, né? Com esse jargão do íntimo político, acho que veio uma produção muito interessante, feita por mulheres nesse momento. Mas agora você vê, assim, mulheres que têm 3, 4 décadas de produção, de trajetória, e são reconhecidas só quando tem 80 anos, 90, enfim, né? Acho que são reconhecidas só agora. A Narcisa é um exemplo, né, Fê? Acho que ela fazendo doutorado agora dela, e eu participei de uma exibição que ela até mandou um áudio. Ela falou assim, bom, só agora que agora não estão fazendo, então, retrospectiva dos meus filmes, né? Ela já super velhinha, enfim, tal, com um acervo gigantesco. Então também passa nesse lugar, que a gente também se questiona muito, assim, tipo, será que vamos esperar 20, 30 anos para que, olha, tinha uma trajetória, tinha um corpo de, né, um corpo de trabalho feito pelas mulheres. E eu fiquei pensando também que vocês foram mergulhar na obra dessas diretoras num momento de muita dificuldade e limitação para quem faz cinema, né? Porque estava tanto a pandemia, quanto no caso do Brasil, o Bolsonaro e todo o desmonte cultural que eles estavam fazendo, que ele estava fazendo, e os ministros dele, enfim. Vocês acompanharam essas diretoras que conseguiram realizar as obras delas, muitas vezes sem recursos ou sem grande apoio institucional, né? Isso também foi uma inspiração para vocês naquele momento, assim, no sentido de encontrar caminhos para a realização, mesmo quando o cenário é muito desfavorável, assim? Totalmente. Acho que a gente estava até falando sobre isso em uma outra entrevista hoje mesmo, de como também esse momento criou esse convite, né, de uma radicalização da forma, de também uma forma de trazer outras narrativas, explorando essas possibilidades, porque é isso, assim, no momento desse caos social político, não tinha outra forma, né? Acho que vem esse chamado de radicalizar, porque, enfim, nessas horas não tem outra forma. E acho que esse filme também seguia um pouco essa linha, assim, de, enfim, estamos limitadas, não temos apoio, mas vamos, assim, com o que dá, com a câmera que se tiver, com o celular, se for possível, sabe, com pecinhas que fomos encontrando. Acho que usamos muito, assim, diante das adversidades, que alternativas achamos, né? E elas indicaram muitos caminhos pra gente, assim, né? É isso, quando a gente não sabia muito como resolver formalmente alguma coisa, as soluções estavam ali, assim, também, né? Por isso que foi legal a gente se inspirar formalmente nelas, porque são soluções... A criatividade é inesgotável, assim, parece, né? Assim, a gente vê que existe muito além do cinemão, das formas hegemônicas, né? Existe muita possibilidade de diferentes montagens, de diferentes formas de filmar, de diferentes formas de montar um quadro. Então, foi muito bom isso, assim. E é isso, a gente estava presa dentro de casa e a gente via como, sei lá, Joyce Williams fez uma alegoria sobre a revolução com gatos e ratos dentro da De casa verdade. dela, assim, né? Então, tudo podia ser uma inspiração. E a Mary Menken usava stop motions ali também dentro da casa dela, numa banheira, assim. Então, tudo acabava virando alguma coisa, assim, e a gente, acho que foi muito inspirada por essa criatividade que inspira a gente a encontrar outras soluções, né? Não precisa ser tudo tão controlado e com tanto dinheiro e com tanta estrutura. Às vezes as soluções mais criativas estão em casa mesmo, assim, às vezes. Porque aí contra também essa lógica mesmo, né? Desse cinema mais industrioso, assim, né? Então, acho que, na verdade, nos sentimos muito instigadas até por conta disso, assim,
fazia sentido no momento e, enfim, o filme foi feito nas possibilidades mesmo que tinha. Eu queria que cada uma de vocês destacasse uma diretora ou um filme, pode ser, assim, que vocês especialmente gostariam que mais gente conhecesse. Eu posso talvez citar uma que caiu do filme? Claro, Porque a gente tinha 16 cartas, né? Eram 16 cartas, e aí a gente teve que tirar uma das minhas cartas, e portanto uma da Tica, para dar o ciclo completo, por questões de direitos autorais, né? Porque eu usava um jogo, nessa versão que foi para festivais, e que tinha 16 cartas, e daí a diretora Peggy Alwesh teve que cair. Eu tive que tirar ela, e é uma cineasta tá viva, super importante, super ousada, Incrível. que eu gostei muito de ter pesquisado. Era uma carta meio polêmica, né? Era uma carta que causava... As pessoas ou amavam ou odiavam essa carta, porque ela era inteira um jogo de computador, e eu comentando sobre esse jogo, fazendo comentário sobre o capitalismo nesse jogo, e aí a gente teve que tirar ela. Então, acho que a Peggy All, acho que não tá no filme, é uma cineasta que vale a pena lembrar dela, assim. Boa, Fé. Adorei. Boa. Eu vou escolher a Abigail Child, porque eu acho que é uma cineasta que eu ressoo muito por ela, enfim, ela tem dois trabalhos incríveis de trilogias, mas ambas, inclusive, enfim, outro longa dela também, sobre uma anarquista. Ela faz, todos os filmes dela fazem um retrato, uma análise muito interessante sobre essa contradição dos Estados Unidos, assim, essa contradição da liberdade, essa contradição do, sabe, desse país de possibilidades, enfim, ela aborda muitas questões do conservadorismo, a questão dos subúrbios, que é muito interessante você entender. O subúrbio nos Estados Unidos você entende muita coisa, assim, do tudo que está errado mesmo. Então, eu indicaria ela. Quer ser um corpo de mulher ou LGBT em tempos de morte, doença? Protégenos a todas nosotras, negras, morenas y blancas, indias, putas y lesbianas. No salão das ilusões é permitido dançar para papaiar. Vendrá el día donde esos canallas y patanes, esos hombres minúsculos, serán combatidos por mujeres, mujeres inmensas,